Pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma aula sobre massa e energia e a relação da massa com a energia no conceito do ensino médio, certo? Eu usei o livro como referência por dentro de um átomo e eu preparei essa aula voltada, baseada nesse livro, do capítulo que fala sobre massa e energia desse livro, baseada numa aula de primeiro ano do ensino médio, certo? Então, eu vou começar a passar a matéria lousa e depois eu vou vir explicando como geralmente eu faço de costume. Bom, então vamos lá. Se tratando de massa e energia na questão newtoniana, que é a que a gente conhece até então no ensino médio, eu vou começar explicando qual que é a relação da massa com a energia no contexto newtoniano. Quando eu digo contexto newtoniano, eu quero dizer o contexto que a gente entendeu antes da física moderna, antes de se começar a ver o mundo com os olhos da quântica. Certo? Então vamos lá. Massa e energia. Entendemos a massa e energia na mecânica newtoniana como conceitos distintos. Uma coisa é massa, outra coisa é energia. Massa é uma propriedade inerente da matéria. Podemos entendê-la sendo a quantidade de matéria presente em um volume determinado. Ou seja, quando a gente pensa em massa, já vem na nossa cabeça de massa, por exemplo, do nosso corpo, né? Por exemplo, eu peso 80 quilos. Significa que tem 80 quilos no volume que é determinado no meu corpo. Certo? Quando eu pego uma caixa e essa caixa fechada, com o volume fechado, e falo que nessa caixa tem 20 quilos, significa que lá dentro tem uma quantidade de matéria que, comparada com outras quantidades de matéria, a gente consegue falar que tem 20 quilos, certo? Ou seja, a massa, até então, a gente entende como sendo a quantidade de matéria que tem em um volume pré-determinado. Se eu determinar o volume dessa sala e falar quanto de massa existe nessa sala, eu começo a somar a quantidade de matéria que tem em cada objeto na sala para determinar o volume da sala, ou perdão, para determinar a massa da sala em si. Então, para se falar de massa, até então a gente precisava de um volume, né? E precisava identificar uma quantidade de matéria nesse volume. Por sua vez, energia seria uma consequência do movimento ou da interação dessa massa com uma dessa massa, carga ou outra propriedade da matéria com uma força ou um movimento. Ou seja, energia, por sua vez, seguindo a ideia do contexto newtoniano, vai ser a consequência dessa massa que eu disse anteriormente. Pode ser de uma carga elétrica ou de qualquer outra propriedade que seja referente à matéria, né, ao corpo, ao objeto, que vai ter essa interação com um movimento. Por exemplo, uma massa em movimento gera energia cinética, que eu vou explicar daqui a pouco. Ou uma carga, uma partícula carregada gera energia elétrica, certo? Então as propriedades da matéria, com interação entre alguma força, por exemplo, uma força elétrica, ou um movimento, por exemplo, a velocidade, gera energia, certo? Então, seguindo essa ideia de energia, a gente pode chamar alguns tipos de energia. Energias. Para explicar melhor, vamos relembrar das aulas passadas o conceito de energia cinética. Então, nas aulas anteriores, a gente falou mais um pouco, né, sobre energia cinética, que eu chamo ela de K maiúsculo, e ela pode ser entendida como mv
quadrado sobre 2. Certo? É legal e importante guardar isso na cabeça. K é igual a mv quadrado sobre 2. Quando a gente pensa em energia cinética, a gente já pensa, ela passa a ser uma frase, né? Ela não é mais uma fórmula, mv quadrado sobre 2, que representa a energia de um corpo que tem velocidade, este componente. Ele não está aqui à toa, ele é a velocidade do corpo. Então a gente entende como energia cinética a massa vezes a velocidade do corpo elevado ao quadrado, significa ela vezes ela mesma, dividido por 2. Ou seja, entendemos essa energia como uma energia associada ao movimento. Toda massa que possuir uma velocidade possui energia cinética. Certo? Percebe como que a massa gera a energia e a energia é uma consequência da massa? Apesar de serem duas coisas distintas, elas são duas coisas que dependem uma da outra. Legal, né? Então, vimos também, as energias potenciais. Por que as? Porque elas podem ser mais de uma. Eu chamo ela de U, que podem ser potencial gravitacional, ou seja, energia potencial gravitacional, e potencial elástica, energia potencial elástica. Energia potencial gravitacional, o G, porque esse G aqui, para identificar que é a energia potencial gravitacional, ela pode ser entendida como mgh. O que significa isso? Uma massa que está dentro de um campo gravitacional, ou seja, sofre aceleração gravitacional e possui uma altura. Essa altura aqui é importante dizer que ela é relativística. O que significa isso? Significa que ela depende do ponto de partida que eu quero tratar. Por exemplo, quando eu estou falando do solo e eu coloco esse pilô na minha altura, por exemplo, a 2 metros de altura do solo, esse pilô possui energia potencial referente à altura dele, como o solo, certo? Se eu coloco o ponto de referencial no pilô e coloco ele aqui, ele tem energia potencial gravitacional? Não, porque o eixo 0, 0, o eixo XY0 estaria nele, então ele não tem altura em relação a ele mesmo. Então, a energia potencial gravitacional de um pilô em relação a ele mesmo é zero, mas em relação ao solo existe. Seria a massa do pilô vezes a aceleração da gravidade que puxa ele para baixo vezes a altura. Então, só para exemplificar aqui, vamos dizer que esse carinha aqui tem 100 gramas, então seria 0,1 quilos, lembra? Respeitar a unidade de medida, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vamos supor que aqui a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 metros. Isso aqui daria 2 joules, certo? Porque a energia é dada em joule. Não precisamos nos prender a isso, porque isso aqui já é das aulas anteriores, só relembrando a noção de energia que a gente tem. Beleza? E agora vamos também explicar como que é a energia potencial elástica. Energia potencial elástica é referente a uma mola. Lembra dos desenhinhos lá que tinham uma mola, vou desenhar aqui, mas vocês não precisam copiar, uma mola presa na parede e nela era preso uma massa. Quando eu pego essa massa e estico a mola, vamos falar que aqui, esse ponto aqui era um ponto de equilíbrio. Isso aqui tudo foi o tanto que eu estiquei, vou chamar isso de X. Vou chamar a constante elástica dessa mola de K. A energia potencial elástica vai ser kx² sobre 2. Certo? Só para explicar e relembrar, não entrar muito a fundo, o que significa cada uma das coisas. Ou seja, uma mola que tem constante elástica K e sofreu uma distensão ou um comprimento de x metros, possui uma energia potencial U. Certo? Então, relembrando esse conceito de energia e massa que a gente tem no conceito newtoniano, para a gente entender a diferença a hora que a gente muda a ótica do negócio, ou seja, a hora que a gente começa a ver com a ótica da física moderna. Certo? Então, vamos concluir isso e entender como que a gente vê massa e energia na ótica da física moderna.
Beleza, então. Vamos começar agora a tratar da relação entre a massa e a energia na ótica da física moderna, certo? Então, na ótica da física moderna, com a vinda da física moderna, passamos a relacionar massa e energia, porém não como coisas separadas, agora como uma coisa só. Ou seja, massa não gera energia, a energia não é uma consequência da massa em velocidade na energia cinética, por exemplo, ou da massa em caimento, em queda, ou da massa em uma altura, com uma força gravitacional na energia potencial gravitacional, por outro exemplo. Agora, massa e energia são uma coisa só. Como assim? Em 1905, o ano milagroso, Einstein postulou a famosa equação, né? A gente conhece de maneira midiática, né? Chega até a ser uma coisa pop, essa equação aqui, chega até a aparecer em camisetas e as pessoas tatuam isso mesmo sem saber o que significa. E é igual a mc ao quadrado, ao qual relaciona a massa e energia. Isso mesmo, energia E de energia e M de massa. Há uma constante bem conhecida, a velocidade da luz no vácuo. Então, a gente já conhece a velocidade da luz no vácuo. É uma constante, quando eu digo constante, porque ela não muda, não aumenta e nem diminui. E ela pode ser considerada também o limite da velocidade, sendo a maior. C igual a 3 vezes 10 à oitava. É uma aproximação, né? 2,99, mas a gente vai usar C aqui, assim como usei a gravidade como 10, para fins didáticos. Então, C é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Comentando mais um pouco sobre a velocidade, né? O que significa isso? Pensar nisso é assustador, né? A luz, ela percorre, vou escrever esse número aqui em cima, para vocês terem noção. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, aqui. 300 milhões de metros por segundo. Vocês têm noção do como assim a luz percorre 300 milhões de metros em 1 segundo? Então, em 1 segundo, ela percorreu 300 milhões de metros. Para a gente mensurar, vamos pensar a largura de uma cidade, por exemplo, a cidade de Alfenas até a cidade de Carvalhópolis. São 10 quilômetros, mais ou menos? 10 quilômetros. Significa que são 10 mil metros. A luz percorre 300 milhões de metros em 1 segundo. Só para a gente, às vezes, eu sempre gosto de lembrar o quão grande é esse número e assustador. E ela é uma constante, ou seja, no vácuo, no universo, ela não muda. Então, o laser que você aponta para o universo, se conseguir passar pela atmosfera sem ser dissipado e sair, ele vai permanecer no universo até se chocar com algum objeto a essa velocidade. Então, dispersei um pouco, vamos voltar. A equação de Einstein nos mostrou o quanto de energia que reside em uma quantidade de massa em repouso. Ou seja, essa equação aqui mostra o quanto de energia possui em uma quantidade de massa e vice-versa, o quanto uma quantidade de massa consegue gerar de energia. Contudo, essa quantidade de massa, para poder se transformar de energia totalmente, deve sofrer uma fusão nuclear, por exemplo. Não quer dizer que eu tenho 80 quilos, vamos colocar aqui, ó. Vamos usar essa equação, olha que legal, a gente vai usar uma equação de física quântica, de relatividade geral. Não, esse aqui, a gente pode ser considerado as duas, né? Vamos usar uma equação de física moderna. 80, que é a minha massa, vezes esse número aqui, 3 vezes 10 à oitava. 8 vezes 3 dá 16, 24. Então, 24 vezes 10 à oitava joules de energia. Significa, então, que eu possuo 2,4 bilhões de joules de energia do meu corpo. Então, eu consigo manter a energia da Terra por milhões de anos. A gente não precisa mais de usina nuclear, a gente não precisa mais de
usina hidrelétrica, usina eólica, não precisa de uma de gasolina, de combustão, não precisa de eletricidade. Não, né? Por quê? Como que eu vou transformar toda essa massa em energia? Essa é a grande questão. Então, vamos dar um exemplo da fusão nuclear, por exemplo. O processo de fusão nuclear pode ser entendido a partir do momento que dois átomos se unem. Então, dois átomos se chocam, se unem e formam um único átomo. Então, você pensa, um átomo, a gente usa normalmente o exemplo do hidrogênio, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, se unindo, formando um átomo de hélio. Só que essa união, essa união gera energia. E quando a gente vai analisar as somas, porém a soma da massa dos dois átomos, pega a massa desse átomo de hélio, a massa desse átomo de hélio, aí vai lá, soma, 1 mais 1 é igual a 2, aí beleza. Aí vai lá na massa, pega a massa do átomo de hidrogênio e a massa do átomo de hidrogênio, 1 mais 1 dá 2, beleza. Aí vai lá na massa do átomo de hélio e é 1,9. Ué, cadê esse 0,1? Não era para ser 2? Esse 0,1 foi transformado em energia, ou seja, a soma da massa dos dois átomos é maior que a massa do átomo, aqui não é original, é do átomo gerado. Corrigem aí. Ou seja, a soma dos dois átomos de hidrogênio não dá a quantidade. Quando eu digo soma dos dois átomos, é a soma da massa, né? Estou confundindo. A soma da massa dos dois átomos de hidrogênio não dá a massa do hélio, dá mais. A massa do hélio é menor. Então, de onde que foi parar essa massa? Ela virou energia por fusão nuclear. De modo que essa diferença de massa M foi transformada em energia. A gente pode usar pela essa funçãozinha aqui, né? A gente entende função, aqui é uma função de segundo grau, a gente entende função como sendo uma regra. Então eu vou pegar essa massa restante, vou aplicar aquela regra e ela vai me gerar uma energia. Ou seja, a massa restante ali da fusão dos dois átomos de hidrogênio gerou energia, e essa energia é resultante da fusão nuclear, certo? Então, se o meu corpo todo começasse a se fundir ali em fusão nuclear e transformasse toda essa massa em energia, seria essa energia que eu produziria, né? Bizarramente, certo? Basicamente, então agora a gente entendeu como que massa e energia na física moderna se relacionam e como ela é, na verdade, uma só. Daqui para frente, a gente começa a usar essa relação para explicar, por exemplo, eventos como a criação de uma estrela. A gente pega lá no centro de estrelas que tem 50 vezes a massa do Sol. A atração gravitacional lá é tão grande que começa a fundir, gerar fusão nuclear e gerar outras estrelas, enfim. Assim a gente explica o geramento é errado, né? A geração de outros corpos celestes e outros objetos que a gente tem no universo, com a ótica da física moderna, certo? Com a relação de massa e energia da física moderna. Então essa mais ou menos foi a aula, usando o livro Por Dentro do Átomo, para conseguir inserir um pouco mais da física moderna no contexto de ensino médio e relembrar também um pouco do que a gente viu sobre energia. Então é isso, muito obrigado, falou!